Amém. Bom dia. Já raiou o sol na fazendinha, né? Tá todo mundo aqui feliz? Se você não tá, eu tenho certeza que você vai sair. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que o coração alegre aformoseia o rosto. E sabe quando que nós nos tornamos alegres? Quando nós temos uma experiência com a vida de Deus, com a presença de Deus. Então repita assim comigo: eu vou sair daqui nessa manhã cheio da presença de Deus. Na semana passada eu comecei a compartilhar com vocês sobre adoração, e eu disse para você que a adoração tem dois aspectos, como se fossem duas asas de um avião. Se nós não compreendermos isso, nosso entendimento vai ser incompleto. E a primeira asa do avião é que nós precisamos entender a palavra adoração como substantivo, e quando nós sabemos disso, nós entendemos que uma parte de adorar é estar dentro do secreto. Uma parte de adorar é receber vida de Deus aqui no culto, enquanto você é ministrado por mim. Uma parte de adorar é você ser ministrado por Deus, é receber da vida de Deus no seu particular. Mas se você for uma pessoa que se contenta em estar somente nesse lugar, sendo alimentado, sendo cheio, sendo transbordado, é capaz de que você se torne alguém obeso espiritualmente. E ser obeso espiritualmente tem consequências drásticas na nossa vida. Quando nós nos tornamos obesos, nós passamos a ter uma série de problemas. Temos problemas nos joelhos, temos problema nas pernas, problema nos braços, problemas para encontrar a roupa que serve, porque isso tudo faz parte de uma coisa que não está no normal, na normalidade. Então, estar aqui é uma parte do que nós precisamos fazer para ter uma vida de adoração. Mas a outra parte, a outra asa deste avião para decolar com saúde é a parte da ação, da atitude. Então, adorar é também transbordar aquilo que eu recebo. Então, se eu recebo de Deus no meu secreto, se eu sou alimentado no culto, se eu sou alimentado por uma palavra que ouço, se sou alimentado por uma música que canto, por um louvor que pratico, então eu sou cheio para liberar. E para que eu não acumule aquela carga espiritual e me torne obeso espiritual, eu preciso gastar essa energia, eu preciso liberar essa vida sobre alguém. E esse ciclo entre me alimentar e liberar, forma um ciclo saudável dentro de mim e faz com que eu sempre tenha fome. Se eu me alimento e gasto, naturalmente eu tenho fome. E é isso que a palavra de Deus nos ensina, que nós precisamos ter fome de Deus. Mas você só vai ter fome se você se alimentar e se você gastar essa energia liberando sobre outros. Isso é adoração. Adorar é se encher, mas adorar também é liberar. O problema é que nós vemos muitas pessoas se alimentando demais e gastando pouco. É por isso que elas morrem obesas dentro das denominações. Elas são cheias de conhecimento, cheias de sabedoria, cheias de vida até, mas porque elas não liberam sobre ninguém, se tornam religiosas. E quando você se torna alguém religioso, naturalmente você passa a criticar aqueles que estão fazendo. Você já percebeu? Todo religioso critica quem está fazendo. Era isso que os fariseus faziam. Enquanto Jesus pregava, enquanto Jesus curava, enquanto Jesus manifestava o reino dos céus na terra, os fariseus olhavam para ele e queriam criticá-lo. Não só queriam, como faziam. E mais do que isso, eles colocaram Jesus na cruz, porque eles não conseguiram ver, não conseguiram admitir tamanha glória, tamanha presença, tamanha manifestação, tamanha atitude. Essa é uma das consequências da adoração. Quando você começa a praticar aquilo que você ouve, aquilo que você recebe, pode ser que você também seja colocado na cruz.
Porque ao falar, você vai ser perseguido. Perseguido por quê? Por simplesmente transbordar aquilo que está dentro de você. Mas acredite, a palavra de Deus diz que todo aquele que confessar o Senhor diante dos homens, também será confessado por Ele no céu. Quantos creem nisso? Fala amém então. Receba isso nessa manhã. Não tenha medo de transbordar. Se você não transbordar aquilo que está dentro de você, você vai ficar obeso. Mas existem muitas pessoas dentro da igreja que são o oposto disso. Elas não estão transbordando, elas não estão cheias. Na verdade, elas estão vazias. Elas estão desnutridas espiritualmente. E é por isso que elas facilmente são levadas, arrastadas pelo pecado. São arrastadas pelo mundo. Mesmo estando dentro da igreja, ela vive entre altos e baixos, que são naturais. Mas altos e baixos precisam ser rebatidos, precisam ser combatidos com uma estrutura saudável, que se chama hábito. Quando nós desenvolvemos hábitos saudáveis, nós lidamos com os nossos altos e baixos com mais facilidade. Mas alguém subnutrido não consegue lidar com altos e baixos. Quando ela está no pico, ela está muito feliz amando a Deus. Mas quando ela está embaixo, ela está jogada no chão. E tudo que ela pensa é em desistir. Um hábito saudável me faz ir para um lugar secreto e ser alimentado, tanto quando estou bem, mas principalmente quando estou mal. E isso me torna constante. É por isso que você precisa entender o que é adoração, para que você seja um cristão prático e constante, para que você viva uma vida plena em Deus e constante, para que o mundo não te roube de Deus, para que o diabo não te seduza, para que as coisas do mundo não roubem você de Deus. Mas saber sobre o que é adoração não é suficiente. Você precisa entender o motivo pelo qual você precisa adorar. Sabe, nós por vezes erramos com os filhos. Eu não tenho filho ainda, mas normalmente quando você chega para o seu filho e fala para ele assim: menino, você não tem motivo para estar chorando, você logo já joga para ele uma pressão que ele não consegue lidar. Mas quando você fala para o seu filho: filho, por que você está chorando? Tem alguma maneira de resolver? Você está estimulando a inteligência do seu filho. Você está mostrando para ele que ele pode parar, pensar e analisar: por que eu estou chorando? Por que eu estou fazendo isso? E à medida que ele se acalma, ele passa a pensar. E é assim conosco. Você precisa fazer perguntas saudáveis para você mesmo. Por que eu estou adorando? Por que eu preciso adorar? Por que eu preciso ter uma vida de adoração? Por que eu preciso fazer tudo isso? Por que eu preciso estar inserido nesse lugar? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero compartilhar com você muito rapidamente sobre 4 motivos pelos quais você precisa adorar a Deus. E se você quer receber isso nessa noite, feche os seus olhos. Vai em nome de Jesus. Eu quero declarar que cada um dos meus irmãos aqui nesse lugar, cada um deles é uma terra boa. Ó Deus, que essa palavra ela seja uma semente lançada nesses corações e que eles saiam daqui transbordando sobre outras vidas, porque essa é a resposta daqueles que te adoram. Todo aquele que te adora transborda sobre outros aquilo que recebeu. E nós queremos receber para liberar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, se você gosta de anotar a palavra, eu quero te dizer o primeiro motivo pelo qual você precisa adorar a Deus. E o primeiro motivo é porque você nasceu para isso. Repita assim comigo: eu nasci. Diga com fé, diga: eu nasci para adorar a Deus. Tem até uma música aqui assim, né, Jonathan? Eu nasci pra estar aqui, esse é o meu lugar.
eu amo te adorar. Você canta isso comigo? Eu nasci pra estar aqui, esse é o meu lugar. Eu amo te adorar. Diga isso com o seu coração, diga: eu nasci pra estar aqui, esse é o meu lugar. Eu amo te adorar. Mais uma vez, eu nasci pra estar aqui, esse é o meu lugar. Eu amo te adorar. Você nasceu para adorar a Deus. E eu não quero associar isso exclusivamente à música, mas eu quero que você venha para esse lugar de devoção, esse lugar de encontro. Você nasceu para isso, você nasceu para esse lugar de encontro. Lá em Isaías, no capítulo 43, no verso 22, você vai ver Deus falando com Isaías acerca do seu povo. E ele diz assim: o povo que eu criei para mim, para proclamar a minha adoração. Só para que você compreenda mais uma vez que Deus não enxerga a adoração como música, é que Ele usa o verbo proclamar. Ele diz proclamar adoração. Então, o que faz sentido para Deus é que você compreenda que esse lugar secreto é um lugar de preenchimento, mas que a adoração que Ele espera de mim e de você, ela precisa ser proclamada, ela precisa ser falada, ela precisa ser liberada. É como se você fosse um grande outdoor que expressasse a glória de Deus, e Jesus fez inúmeras comparações com isso. Ele disse: brilhem a sua luz, vocês são como uma luz, e essa luz precisa ser brilhada. Então a adoração para Deus é proclamação. Você olha para Ele, você é cheio dEle e você transborda Ele. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então você precisa saber que você só vai conseguir proclamar quem Deus é se você for cheio dEle. Isso é essencial para nós. Mas antes de ser cheio, você precisa saber que você nasceu para ser cheio. Você não nasceu para ser alguém vazio. Você não nasceu para se entulhar de Netflix. Você não nasceu para se entulhar de Disney Plus. Você não nasceu para se entulhar de qualquer outra coisa que te torna alguém alienado ao mundo e completamente desconectado das coisas do céu. Você nasceu para ser alguém preenchido por Ele. Você nasceu para estar diante dEle. Por quê, pastor? Porque em Romanos capítulo 11, verso 36 diz: porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não existe exceção. Eu fui criado para Ele, você foi criado para Ele, a sua família foi criada para Ele. Mas em Efésios no capítulo 1, verso 11, a palavra de Deus ainda diz que Deus nos criou para o louvor da sua glória. Você foi criado por Ele, para Ele, você é dEle, por Ele, para Ele, mas você ainda foi criado para louvor da sua glória. Volta um pouquinho no que eu disse que você foi chamado para proclamar adoração, você foi chamado para falar sobre Ele, para que você fosse um espelho de quem Ele é. Mas eu também disse para você que você foi criado por Ele, para Ele, e agora eu estou dizendo que você foi criado para louvor da glória dEle. Perceba, entenda português, faça a leitura do texto. Quando Deus está dizendo, você foi criado para louvor da minha glória, Ele não está dizendo que você foi criado para louvar a Ele. Ele está dizendo que você foi criado para ser uma expressão de louvor para Ele. Está dizendo que você foi criado para que as pessoas olhem para você e digam, e olhem para você e simplesmente respondam, reajam: meu Deus, glória a Deus por causa dessa pessoa, porque ela existe. Alguém já falou para você, glória a Deus pela sua vida,
Deus seja louvado porque você existe, porque você realmente é uma bênção. Alguém já falou isso para você? Esse é o resultado do entendimento de que você nasceu para proclamar adoração. Você se torna para louvor da glória dele. Nós temos o exemplo contrário disso. Você já reparou? Muitas vezes as pessoas olham para muitos evangélicos e criticam e falam: nossa, você que é evangélico mesmo? Tem certeza que é crente? Elas olham para as atitudes deles, e aqui eu não quero ser legalista, mas eu quero ser prático. Ela olha para a atitude da pessoa e fala: mas será que isso daí é cristão mesmo? Ela tem uma série de devoção no coração, mas as suas atitudes não louvam a Deus, porque elas não expressam, simplesmente porque não entenderam. Quando você entende que você foi criado para Deus e para louvor da sua glória, você se torna alguém intencional. E ser intencional não é nunca errar, não é nunca falhar, não é nunca ter um passo falso, não é nunca ter uma atitude errada. Ser intencional é perceber. Você precisa perceber que mesmo sendo alguém que foi criado para louvor da glória de Deus, você pode errar. Mas assim como você pode errar, você pode se arrepender. Você deve se arrepender e você deve se consertar, porque isso expressa quem Deus é. Perdão expressa quem Deus é. Arrependimento expressa quem Deus é. Humildade expressa quem Deus é. Quebrantamento expressa quem Deus é. Você entende isso? Por isso nós fomos criados para Ele. A segunda coisa que você precisa compreender nessa noite é que você precisa ter uma vida de adoração, porque o pecado, ele nos separou da comunhão com Deus. O pecado nos separou do relacionamento com Deus lá no jardim, lá no Éden. Quantos conhecem a história de Adão e Eva? Desde pequenininho a gente aprende na igreja, a gente aprende na escola dominical, no Domingo Kids. Nós aprendemos sobre a história de Adão. E a consequência do pecado desse homem, ela foi muito drástica, porque ela nos separou completamente de Deus. Lá no livro de Isaías, no capítulo 52, do verso 1 e 2, a Bíblia diz que o pecado de Adão separou o homem de Deus, e agora há um abismo entre o homem e Deus. Essa talvez tenha sido a consequência mais drástica. O homem se tornou mortal, ele se tornou carnal, mas a separação foi algo que perdurou na genética do homem, perdurou na constituição humana. E você só pode compreender isso quando você avalia suas próprias atitudes. E você vai percebendo que o seu maior desafio não é frequentar o culto de manhã no domingo. Talvez seja esse. Mas talvez o seu maior desafio é ter constância no relacionamento com Deus. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Você já reparou que muitas vezes nós levamos a nossa vida espiritual e nós atribuímos a outros a responsabilidade de nos preencher espiritualmente? Então você entrega para o seu líder a responsabilidade de edificar você. Você entrega para o seu pastor a responsabilidade de te entregar uma palavra. Você entrega para qualquer pessoa a responsabilidade de tornar você alguém consistente espiritualmente. E aí você troca. Antes, quando você não era cristão, não era evangélico, você orava para Maria, e aí Maria era sua intercessora. Mas agora que você é evangélico, o seu líder é o seu intercessor, e ele representa um ponto de separação entre você e Deus. Preste atenção, sem exageros. Eu não estou dizendo que você não deve pedir oração para o seu pastor, não estou dizendo que você não deve pedir oração para o seu líder, mas eu estou dizendo para você que existe um caminho aberto para que você tenha acesso a Deus, mas existe um desafio a ser vencido dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. E o desafio está lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 8. Porque quando Adão pecou, ele se envergonhou e se escondeu de Deus.
Na viração dos dias, Deus ia andar no jardim, e quando Adão pecou, instantaneamente, a Bíblia diz que quando Deus chegou no jardim, Adão correu, Adão se escondeu, porque ele teve vergonha do seu pecado. Sabe quantas vezes nós não nos envergonhamos e nos escondemos de Deus? Nós nos escondemos quando erramos, quando falhamos, quando pecamos, quando agimos mal com as pessoas. Nós fugimos da comunhão, nós colocamos limites entre nós e o nosso Deus. Ao invés de correr para Deus, nós corremos de Deus. Você briga com seu marido e você corre de Deus. Você briga com seus filhos e você corre de Deus. Ao invés de se jogar aos pés dele e dizer: Senhor, eu nasci para esse lugar, eu errei, mas o seu sangue é poderoso para me purificar de todo pecado, de toda condenação. E ao invés de correr do Senhor, eu me aproximo, confiado de que o Senhor é bom, de que o Senhor me enxerga, de que o Senhor me ama e de que o Senhor quer me abençoar. Você não corre para Ele, você corre dEle. Tem muita gente aqui nessa manhã que está correndo de Deus. Você está correndo de Deus porque você não obteve resposta nas suas orações. Você pediu para Deus coisas em 2020 que até hoje não se realizaram. E ao invés de você correr para Deus, você está correndo dEle. Talvez por um sentimento de negação, talvez por um sentimento de não ter conquistado, de raiva. Talvez você esteja frustrado com Deus, e aí você desconta nas pessoas, você desconta as suas frustrações nas pessoas. Mas eu estou dizendo uma coisa para você: pare de fugir de Deus, porque o mundo inteiro não tem culpa. Deus quer se aproximar, então não corra dele, corra para Ele. A palavra de Deus diz que os olhos deles e o ouvido dele não estão fechados para aqueles que clamam a Ele, que o buscam de todo o coração. E Ele ainda te diz, e Ele ainda te diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o seu coração. Não corra de Deus, corra para Ele. Ele está pronto como um pai te esperando. O pecado, ele colocou esse senso de separação entre nós. Ele roubou de você o prazer da comunhão. Às vezes você está aqui no culto, na hora do louvor, e você fica olhando o relógio para ver que hora que vai acabar. Não é porque você não gosta da música, mas é porque é desconfortável para você o ambiente de relacionamento. Sabe quando você vai com seu esposo ou sua esposa no aniversário de alguém que você não conhece, e aí você chega no aniversário todo constrangido para se aproximar da pessoa, porque você não tem relacionamento com ela, e aí você fica assim impaciente: que horas que a gente vai embora? Que horas que o culto vai acabar? Que horas que essa festa vai acabar? Você fica desconcertado porque você não está ambientado com aquele lugar, você não está confortável com a presença. Mas eu quero te dizer algo nessa manhã: não tem problema. Você não precisa se sentir absolutamente confortável com a presença. Você só precisa aceitar o convite de se aproximar dEle. E esse é o terceiro ponto. É a terceira coisa que eu quero explicar para você. Você precisa adorar a Deus e ter uma vida de adoração, porque adorar a Deus é aceitar o convite da graça. É você entender: eu pequei, mas eu aceito o perdão que o sangue de Jesus trouxe para a minha vida. Eu errei com você, minha esposa, mas eu não vou viver debaixo de condenação, porque o sangue de Jesus me lavou para que eu pudesse ter uma atitude diferente. Eu errei, eu pequei, mas eu posso entrar por um novo e vivo caminho. Hebreus, no capítulo 10, no verso 19 até o verso 37, você vai ver como Deus fez isso de uma forma maravilhosa. E Ele escreve: você pode entrar agora por esse novo e vivo caminho que foi aberto pelo sangue de Jesus. Eu sempre digo isso no culto da noite: você estava aqui, você estava aqui perdido, você estava aqui separado, você estava aqui querendo ter algo com Deus e até mesmo não querendo ter algo com Deus, mas havia um abismo que separava você e Deus. E aí Deus olhou para nós e Ele nos amou. Repita isso comigo: Deus me amou.
Diga com fé, diga: Deus me amou. Deus te amou, e a provisão do amor de Deus foi para remover o abismo que nos separava dele. Por isso em João 3,16 diz: Deus amou o mundo, que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse vida eterna. Isso foi o que estava no coração de Deus. Mas como ele fez isso? Ele enviou o seu Filho para morrer numa cruz, para que ele pudesse de uma só vez, remover todas as barreiras que haviam no meio do caminho. Então, com a cruz, Deus construiu uma ponte, e porque Jesus era totalmente homem, totalmente Deus, ele pôde fazer a ponte. Então ele pegou na mão de Deus, ele pegou na mão do homem, e ele os uniu para sempre e completamente. E aí Jesus terminou a sua obra, e ele subiu no trono, porque ele está hoje à destra do trono de Deus Pai. E agora ele olha para você pela ponte e fala para você assim: ó, filho, pode vir por esse novo caminho, porque eu morri, eu fui o sacrifício perfeito, eu fui aceito por Deus, o sacrifício foi pago, não existe mais condenação para você, porque toda condenação eu cravei na cruz do Calvário. Agora venha para mim, venha como você está. Se você está pecando, venha como você está. Se você está cansado, venha como você está. Se você está triste, venha como você está, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu te seguro na sua mão, eu te sustento. Jesus olha para nós e fala: ei, aceita o convite da graça. Come on, vem para mim, vem comigo. Adorar a Deus é sair daquele lugar de distanciamento e simplesmente se aproximar. Isso é adorar. Por isso você precisa estar nesse lugar. Quantos conseguem compreender isso? Fala amém. Meu Pai eterno. Em Oséias, no capítulo 6, no verso 1 e 2, esse é um dos versículos mais lindos que eu acho, porque foi um profeta que disse isso muito antes de Jesus vir à terra. E olha só o que ele fala. Ele diz assim: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida e curará a ferida, e depois de 2 dias, repita assim comigo, depois de 2 dias, fala, depois de 2 dias, nos dará a vida, e ao terceiro dia, diga, e ao terceiro dia, nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Presta atenção aqui em mim. Você não nasceu para ter um encontro ocasional com Jesus. O terceiro dia aponta para a ressurreição dele, mas também aponta para o dia que ele vai voltar. Se você deseja estar com ele na eternidade, você precisa entender que você nasceu para estar diante dele aqui. Quando Oséias estava profetizando, ele estava dizendo: vocês nasceram para viver diante dele e permanecer diante dele. Agora, você pode estar pensando: pastor, eu não vou virar um monge, eu não vou virar alguém que vive meditando, o dia inteiro meditando, né? Mas o apóstolo Paulo disse que nós devemos andar em espírito. Sabe o que é andar em espírito? Você não tem um celular? Seu celular fica ligado quase o tempo todo, não fica? Por que ele fica ligado? Porque ele é um vínculo de conexão com você, com as pessoas com as quais você se relaciona. Você é um celular para Deus. Você é um vínculo de conexão para Deus. Quando você está aqui, diante dele, você está fazendo download. Alguém já fez download? Já baixou alguma coisa da internet? Quando você faz download, você pega algo de cima que vem para baixo. Sério?
Quando você está diante de Deus, você está fazendo download do céu dentro de você. Só que download não é suficiente. Você precisa fazer também upload. Quando você está transbordando, você está liberando, você está fazendo upload, você está devolvendo aquilo que você fez ali. E é por isso que você precisa estar nesse lugar. Se você não receber downloads, você não vai conseguir fazer uploads. Você não vai conseguir devolver. Você entende? Então nós nascemos para adorar a Deus, nascemos para esse lugar e podemos aceitar o convite da graça. E a última coisa que eu quero compartilhar com você é que você precisa adorar a Deus, porque a adoração devolve para você governo espiritual. Você precisa entender de uma vez por todas que uma coisa é ser salvo e outra coisa é exercer governo espiritual. Uma coisa é ser salvo e a outra coisa é exercer governo espiritual. Eu estava tomando café da manhã e eu comecei a meditar sobre isso, porque a palavra de Deus diz que toda a autoridade foi entregue ao nome de Jesus no céu, na terra e debaixo da terra. Mas quando Jesus estava prestes de encerrar o seu ministério, ele diz: eu recebi poder e autoridade do céu e da terra, e agora eu vou compartilhar com vocês poder, para que vocês manifestem os sinais. Ele disse para os discípulos: não saiam daqui de Jerusalém, vocês vão ficar aqui, até que vocês recebam do céu poder. Tudo bem? Então a Bíblia está dizendo o quê? Na terra existe poder de Deus. Poder é uma coisa que está aqui fluindo no nosso meio nessa manhã. Fala amém! O poder de Deus está sobre nós, mas a autoridade, ela está no nome de Jesus. Então quando você tem uma vida de adoração, você está aqui praticando a sua adoração, é como se o poder que está dentro de você subisse e a glória da autoridade de Deus que está no céu descesse. E esse vucu-vucu de levantar poder e de encontrar autoridade é uma explosão nos ares, é o dínamo de Deus. É quando realmente a chave vira e você consegue experimentar nos seus olhos, você consegue ver diante dos seus olhos a manifestação do poder de Deus de uma forma prática, de uma forma sobrenatural. É o poder que flui de você junto com a autoridade de Jesus, misturadas todas essas coisas, que produz um evangelho de poder prático. Porque não adianta você falar para mim que não faz sentido o que eu estou falando se você não vive uma vida prática de manifestação de poder. Quantas pessoas são curadas quando você impõe as mãos? Quantas pessoas estão se arrependendo quando você abre a boca para falar? Quando você fala de Jesus, quantos corações queimam de amor por Ele? Isso é praticidade, isso é manifestação. Sabe, de trás para frente agora, quando nós estávamos no Éden juntos em Adão, quando Adão pecou, ele não só perdeu o relacionamento, ele perdeu a imagem. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado roubou de Adão a imagem. E quando Adão perdeu a imagem, ele perdeu a autoridade, porque era a imagem de Deus projetada em Adão, que fazia com que ele tivesse autoridade para sujeitar todas as coisas debaixo dos seus pés. Era a imagem. É por isso que o sacrifício de Jesus é para nos devolver a imagem. É por isso que quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo. É por isso que a Bíblia é cheia de textos dizendo que assim como Ele é, nós somos. Porque o sangue de Jesus nos cobriu com a imagem, nos devolveu a forma, nos devolveu a imagem. Mas essa imagem é uma imagem primária. É por isso que a Bíblia diz que o filho nada se difere do servo ou do escravo enquanto ele é menino. Então você pode ser ainda filho de Deus, pode ser coberto pelo sangue de Jesus, mas ser escravo.
Porque você se torna um escravo, porque é menino. Enquanto você não cresce, você não desfruta de governo, porque homens governam, meninos não governam. Então compreenda isso, porque essa pode ser a revelação da sua vida. Entenda isso nessa noite. Meninos não governam, homens governam. Pastor, então como eu faço para deixar de ser menino e me tornar um homem? Processo. Nenhuma criança vira um homem do dia para o outro, mas ela entra num processo. E é por isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 18, que você, ao contemplar a Deus, é transformado de glória em glória. O que isso significa? Processo. Deus tem um processo para que você cresça, mas o início desse processo é a contemplação. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 4, no verso 18, a palavra de Deus diz que o justo, ele é como a luz da aurora, que vai crescendo, crescendo, brilhando e brilhando, até se tornar dia perfeito. O que a Bíblia está dizendo? Processo. Tem processo para crescer. Não é de uma hora para outra. Você vai crescendo, crescendo, brilhando e brilhando até se tornar dia perfeito. Agora, você pode ficar olhando para mim nessa noite pensando: pastor, eu nunca vou conseguir entrar nesse processo e fazer as minhas coisas sozinho. Nunca. Então eu quero trazer paz para você, porque em Filipenses, no capítulo 1, verso 6, a Bíblia diz assim: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o fim. Não tem nada a ver com você. Olha aqui para mim. Não tem nada a ver com aquilo que você é capaz de produzir com as suas mãos. Não tem nada a ver com aquilo que você pode aprender no divã do psicólogo. Não tem nada a ver com o que o coach pode te ensinar. Não tem nada a ver com desenvolver habilidades, porque essa transformação não tem a ver contigo, tem a ver com a obra dele, porque ele começou a obra, ele vai completá-la até o fim. Pastor, mas como que ele vai completá-la até o fim? Efésios 4:13 diz que essa obra se completa, mas ela se completa até você chegar num objetivo, porque Deus é um Deus claro. Deus é um Deus de alvos. Deus é um Deus que sabe o que quer. Ele já tem projetado a imagem. E quando Deus te fez, Ele projetou uma imagem em você. Ele disse assim: vocês serão transformados de glória em glória. Vocês serão como uma luz alvorada, que vão brilhando e brilhando até se tornarem dia perfeito. Vocês também vão ser trabalhados, e eu vou fazer isso em vocês, até completar a obra que eu comecei na sua vida. Mas eu tenho um alvo com vocês. Eu tenho uma imagem formada a seu respeito. E quando Deus te fez, a imagem que Ele formou em você era a imagem de Cristo. Efésios 4:13 diz: vocês vão crescer até atingirem a estatura do varão perfeito. O alvo de Deus para mim, o alvo de Deus para você, é te levar num processo que vai te transformar em alguém tão parecido com Jesus, mas tão parecido com Jesus, que isso vai transbordar o seu coração, a sua vida, onde você estiver. Pode ficar de pé no seu lugar. Romanos 8:19. A palavra de Deus ensina que isso não é única e exclusivamente por mim ou por você. Você não está sendo transformado só porque Deus olhou para você e achou você bonito, ou porque você é um filho amado e bonito de Deus. Não. Você nasceu, está sendo transformado por Deus para ser como Jesus, porque a criação aguarda ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. A sua família precisa
que você seja igual a Jesus, porque você talvez seja a única esperança para elas de viver um futuro feliz. As pessoas que se relacionam com você no seu trabalho, talvez você seja a única chance que elas vão ter em vida de serem salvas por uma palavra ou por uma atitude de alguém que é parecido com Jesus. Você precisa ser transformado por Deus e ser como Jesus, porque é isso que vai te dar coragem para brilhar a luz que já existe dentro de você. E quando isso acontece e acontecer, você vai se tornar alguém insuportável. Você sabe o que é ser alguém insuportável? Não é você ser alguém desagradável, mas é ser alguém que não cabe em formas, em formatos, em formas. Não tem como limitar você, porque você é alguém que transborda. A vida de Deus transborda através de você. E você vai brilhando, 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 brilhando e brilhando e simplesmente brilha. Você acorda feliz todos os dias, você acorda motivado todos os dias, e existe um fogo queimando no seu coração, que vai transbordando e vai consumindo, vai enchendo você, e você chega perto de alguém, e a pessoa olha para você, você já sorri para ela e fala: meu Deus do céu, como você é uma pessoa amada por Deus. Eu preciso falar isso para você antes de ir embora daqui, porque você é alguém que nasceu para viver algo extraordinário. Talvez não esteja vivendo porque falta algo dentro de você, mas o que eu tenho, foi isso que Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, que está dentro de mim, eu te dou. Então seja curado agora. Você entende isso? Existe uma urgência na nossa geração, na nossa cidade, nesse tempo, de que filhos como eu e você transbordem, para que nós possamos exercer o governo de Deus na terra. Quando você está adorando a Deus, você está recebendo de volta a imagem. Você está se tornando mais uma vez parecido com Jesus. E quando você transborda, você está mostrando quem Ele é. Mas à medida que você transborda, você volta para receber mais imagem. É como você entrar em um ambiente que existe um perfume muito agradável. Quando você permanece muito tempo naquele lugar, aquele perfume vai impregnando em você e vai tocando a sua roupa, tocando o seu corpo. E quando você sai daquele lugar e entra em um outro ambiente, você simplesmente está cheirando o mesmo perfume. Esse é o alvo de Jesus comigo e com você. Nos mergulhar nesse perfume de Cristo, para que a gente transborde Ele na nossa geração. Quantos desejam isso nessa manhã? Então nós vamos orar, e o Ministério de Louvor vai cantar uma música para encerrar. Mas eu gostaria que você fizesse hoje um compromisso com Deus, não comigo. Mas você vai fazer um compromisso de ser alguém constante no relacionamento com Deus. Você vai fazer um compromisso de estar diante de Deus todos os dias. E você vai se esforçar para que isso vire um hábito nos seus dias. Pastor, eu vou me esforçar para estar com Deus. Eu não gosto da palavra força por causa da graça. Tudo bem. Se eu quiser emagrecer, o pastor Cleito vai me ajudar esse ano. Eu preciso ter constância. Eu preciso me esforçar, porque eu quero chegar num objetivo. Então visualize o que Deus quer fazer em você e através de você, e corra para esse lugar. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Deus, obrigado por essa reunião.